Olá meus irmãos, muito axé para vocês, bem-vindo de volta em mais um vídeo aí do nosso canal Umbanda Jurídica e Contábil. No último vídeo nós tratamos sobre as federações, afro-brasileiras, os direitos de quem possui, de quem aderiu, à Federação Afro-Brasileira, como as obrigações dessa instituição junto conosco, o povo do santo, Então, o próximo vídeo de hoje, parece que é a última vez que eu falei para vocês, foram sobre o Estatuto e a Ata, que são os registros obrigatórios do terreiro. Então, hoje nós vamos tratar especificamente desses registros obrigatórios, Eu vou explicar direitinho cada um para vocês, como é que faz esses registros, quais são os órgãos específicos para registro deste documento. Então fique comigo aí que eu vou estar trazendo para vocês aí a aula 2 da Umbanda Jurídica e Contábil, tá bom? Um grande abraço. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Estatuto, a Ata de Fundação, onde se registrar esses documentos e vamos dar um breve início aí, que será tema da próxima aula sobre os direitos, os benefícios das isenções e imunidade nas taxas e impostos que nós temos, que vai ser abordado futuramente aí para vocês no canal. Nós vamos ter um apoio, de profissionais, de uma das filhas do nosso terreiro, que é formada em ciências contábeis, e vamos ter também outro apoio de outra filha que ela é bacharel em direito. E isso aí vai ajudar um pouco para todas as pessoas aí que necessitar dessas informações com mais validade, Então, o que seria o estatuto, O estatuto, ele é um documento jurídico que formaliza e regulamenta juridicamente o funcionamento do terreiro. Igual vocês estão vendo aí no quadro, Ele é como se fosse a certidão de nascimento do terreiro, Eu coloquei como exemplo aí a mesma coisa do nosso nascimento, Que a gente precisa da certidão de nascimento para juridicamente, a gente estar visto aí no mundo. É a mesma coisa o terreiro, Ele precisa dessa certidão de fundação, de nascimento, E então aí o estatuto ele trata de um conjunto de normas que tem como objetivo proteger a integridade, direitos e deveres de uma casa de axé, bem como também externar a sua regulamentação, e o seu propósito junto aos seus membros e à sociedade. Então o estatuto ele vem para regulamentar e trazer essa proteção, dos terreiros de axé. Bom, o estatuto ele deve ter algumas informações que são obrigatórias, No primeiro caso aí é a qualificação do terreiro, Qualificação seria o quê? Seria a denominação, o nome do terreiro, Igual eu tinha falado no vídeo passado para vocês, ele funciona como se fosse uma empresa, então ele tem que ter a razão social. Fora a razão social, ele tem que ter um nome fantasia. O nome fantasia é o nome que vocês escolheram para a casa de axé de vocês chamarem. Sabendo-se que a razão social pode ser o mesmo nome também, não tem problema. O estatuto tem que ter os objetivos, da casa direitinho. Tem que ter o endereço do local, a duração. Porque tem muitos terreiros que abrem em locais alugados, E através desse aluguel, tem um contrato de locação que tem a duração, E a gente sempre tem que colocar junto com a informação do contrato de aluguel, porque chega na data de fazer essa renovação do aluguel e o dono do imóvel não autorizar uma possível durabilidade desse contrato, desse aluguel, se lá no estatuto tiver uma duração indeterminada, isso vai atrapalhar bastante. Então tem que ser tudo planejado, E também o foro. O foro é a comarca, é a cidade onde está, estabelecido o terreiro, Fora isso, tem outras obrigações necessárias aí, de acordo com o local de registro e outras coisas que necessitam, Igual eu falei para vocês têm que procurar um advogado ou um contador para ele estar
confeccionando, né, fazendo esse documento aí que é obrigatório. No estatuto também deve ter a qualificação dos representantes e fundadores, né? No caso, para terreiro, é presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, tem o tesoureiro e tem os suplentes. Os suplentes são as pessoas que, por motivo de forças maiores, venham a precisar de substituir, né, os atuais presidentes, o vice-presidente, o secretário e tesoureiro. No estatuto tem que ter também o modo de administração e representação. No caso, igual eu falei, né, o modo de administração tem seus presidentes, tem o secretário, tem o tesoureiro. Então, tudo isso tem que ser planejado, procurar um advogado ou um contador para estar ajudando a fazer esse planejamento aí para fazer esse documento. No estatuto também tem que ser colocado uma cláusula lá para informar se o ato constitutivo pode ser alterado, né? Se o estatuto pode ser alterado. Em base de que eu posso falar para vocês? No falecimento, né, do presidente, caso o presidente venha a falecer ou o vice-presidente, um desses cargos aí que estão no estatuto, tem os suplentes, mas se caso esses suplentes não puderem tomar conta, né, tomar posse desse cargo, então tem que ter uma cláusula lá que pode ser alterado, né, tanto também para cunho de endereço do local, né, se caso futuramente precisar de fazer essa alteração. E outra coisa também, no estatuto deve se informar sobre os membros, né? Pode-se colocar lá que os membros são indeterminados, porque terreiro entra e sai de médios, né? Isso aí pode ser colocado lá também. E nele também, como é um documento jurídico, tem que se colocar lá se os membros respondem ou não, né? Pelas obrigações sociais. Então tudo isso tem que estar determinado e explícito, né? E implícito dentro desse contrato. O outro documento obrigatório também é a ata, né? A ata, primeiro a gente falou que o estatuto, a gente colocou como exemplo que ele é a certidão de nascimento do terreiro. Já a ata de fundação, como vocês estão vendo no quadro aí, ela é sobre as informações sobre a fundação do terreiro. Eu coloquei como exemplo aí um relatório do nascimento do terreiro, né? Quando a pessoa nasce, o médico tem que fazer essa certidão, né? Esse relatório do nascimento, né? O horário, a data, as pessoas presentes, quem fez o parto, a mesma coisa numa ata de fundação. E então é um outro documento jurídico que ele vai se juntar com o estatuto. Então neles tem as informações importantes que deverão ser reportadas na data de iniciação da formação do terreiro. Tudo que acontecer ali naquele momento, tanto que a ata é a primeira a ser feita para depois se fazer o estatuto. Então se faz a reunião, né? Com o intuito de fazer essa abertura desse terreiro, e através dessa ata tem que se informar, né, deixar tudo escrito ali o que foi feito na reunião, se você rezou, se você orou, se você cantou, tudo que for feito aqui, naquele dia ali da decisão da fundação do terreiro tem que ser escrito ali na ata, e todas as pessoas presentes também. Então a ata é um documento que ela deve ter algumas informações obrigatórias também, né? Que é a data, o local e o horário, né? É necessário citar o local, a data e o horário de início e fim da reunião. As pessoas presentes, igual eu falei, né? Que são informações sobre a quantidade de membros presentes. Essas informações elas devem estar de acordo com a exigência do estatuto, né? Então, não havendo quórum, né? O quórum são não havendo quantidade de pessoas necessárias para a reunião acontecer. Então ela não poderá acontecer se não tiver a quantidade de pessoas certas, o qual é obrigatório por lei, o que está previsto no estatuto, né? Mas mesmo assim, se não tiver a quantidade de pessoas certas, essa ata ela tem que ser feita normalmente, lavrada, para que tudo isso fique registrado e depois uma possível forma de ser feita uma outra ata com pessoas, com o número de pessoas necessárias, né, para ser feito. Outra obrigatoriedade também é a pauta da Assembleia. A pauta da Assembleia é onde deverá ser apresentados os temas que serão discutidos, né, ou que foram discutidos. Né? Essa parte do texto ela corresponde ao registro das discussões e decisões ocorridas durante uma reunião, né, que deve ser narrados em ordem cronológica
e também registrados os quesitos, né? A forma de votação, o resultado, porque ali na ata vai ser formado a administração, né? A presidência, a vice-presidência, a tesouraria. Então tudo isso tem que estar ali escrito na ata. Outra obrigatoriedade também é as responsabilidades, né? Ali será informado quem são os responsáveis pela reunião, né? No caso aí vai ser o presidente e o secretário de reunião. O presidente está presidindo a reunião. O secretário é ele que vai estar fazendo essa ata aí para a reunião no dia. Outra situação também é a aprovação, né? Por isso que é necessário ter o quórum de pessoas, né? A quantidade de pessoas corretas para que essa ata ela seja aprovada por todos, né? Pela maioria. Então, os assuntos tratados devem ter a aprovação da maioria de acordo com o estatuto também. Tem muitas pessoas que utilizam dessa forma de ata de ser feita impressa, né? Se faz ali, depois se passa por computador e faz ela impressa. Tem muitas pessoas que optam por comprar o livro ata, né? Eu recomendo fazer ela impressa, porque se você comprar o livro ata, quando você for registrar esse documento no cartório, eles vão cobrar de você por folha. Então vai ser um valor maior de registro quando for registrar no cartório por livro do que você fazer por avulso, né? por documento. Então a forma escrita ela tem que ser clara, né? Objetiva, de fácil entendimento, né? A ata precisa de todas as informações para que esteja de acordo com a lei e também para ser registrado em cartório, né? A maioria das vezes, a maioria não, acredito todas as vezes que você procurar um cartório, você deverá procurar lá para pedir um modelo para fazer esse estatuto e essa ata. Eles têm esse modelo lá no cartório, né? Então, aonde fazer esse registro, né? Primeiramente vai ser feito o estatuto e a ata pelo um advogado, um contador, igual eu falei para vocês. Deverá ter a assinatura, né? E a rúbrica do advogado, também a informação da sua OAB e algumas informações. Isso é obrigatório também. Então, após ter feito tudo isso, vocês têm que procurar um cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, né? Lembrando que tem que ter uma atenção para esse ponto. Às vezes tem pessoas que moram, vamos supor, em Belo Horizonte e tem um terreiro em Betim. Então, todo esse procedimento deve ser feito onde é o terreiro, entendeu? Tem que ser registrado no cartório onde é a comarca, né? O foro. Então, no caso, deve ser registrado no município que for feito a fundação do terreiro. Então, depois que tudo isso estiver pronto e feito, né, se leva no cartório. Lá no cartório vocês vão entregar para os funcionários lá, eles vão estar fazendo esse registro e vocês vão estar pagando uma taxinha lá que ela é obrigatória, né? A única taxa que ela é obrigatória ser paga é a taxa do cartório. Porque o cartório ele serve só para dar fé pública, né? Mas não é um órgão, vamos dizer, público, né? Ele cobra por seus serviços, né? Após o registro em cartório, o próximo procedimento, quando receber esse estatuto e essa ata de fundação já registrada, já lavrada em cartório, né? Vocês vão pegar essa documentação e vão procurar a Receita Federal para estar requerendo o CNPJ. Tem que se olhar porque tem muitos cartórios que eles já fazem esse serviço no ato que vocês forem registrar o estatuto e a ata. Alguns cartórios já fazem esse serviço aí para vocês juntamente, né? Tem que verificar no cartório. Se caso não fazer, recolhe a documentação depois de lavrado em cartório, leva na Receita Federal, né? Faz um agendamento, porque eles atendem por agendamento, e faz a solicitação do CNPJ. Tá bom? Depois do CNPJ já feito, tudo direitinho, o que vocês vão fazer? Lá no primeiro vídeo eu falei para vocês que antes da construção do terreiro, ou se ele já tiver construído, antes de fazer qualquer registro, né, de estatuto ou da ata, vocês devem fazer uma viabilidade junto à prefeitura, né, onde está estabelecido lá. Porque essa viabilidade, a prefeitura ela vai te autorizar ou não fazer os cultos de vocês nesse local, né? Isso aí demanda de fiscalização da prefeitura e autorização também para antes estar fazendo todos esse registro, né?
Então, se tiver de posse dessa viabilidade, lembrando que cada município tem uma data de validade, né, para essa viabilidade. Às vezes tem municípios que têm a validade por 90 dias, por 30 dias, então tem que olhar isso. Se a viabilidade ela tiver validade de 30 dias, vocês deverão fazer todo esse procedimento dentro do mesmo prazo dela, porque vai necessitar dela. Mas não se preocupe, se caso tiver feito essa viabilidade e ela tiver vencida durante esse tempo que vocês estavam fazendo essa outra documentação, vocês podem procurar a prefeitura de novo, pedir ela para fazer uma nova viabilidade. Não tem problema nenhum. Vai anexar essa viabilidade junto com essa documentação registrada, né? O CNPJ, o estatuto, a ata. A partir daí a prefeitura ela vai receber essa documentação e vai gerar a inscrição municipal, que é obrigatória também, né? do terreiro de vocês. Iniciando essa inscrição municipal, a prefeitura vai liberar para vocês um alvará provisório. Ele tem data de validade também. Por quê? A data de validade desse alvará provisório é de 180 dias, né? Então, esses 180 dias é para vocês resolverem os requisitos solicitados, né, obrigatórios pela prefeitura. Esses requisitos aí são essenciais, importantes também, porque ali vai demandar sobre defesa civil, com relação a se caso o local precisa de um projeto, né, de combate a incêndio, ou se dependendo do tamanho e quantidade de pessoas que frequentam, talvez a dispensa desse projeto, mas obrigatoriamente precisa das placas de sinalização, né, de combate ao incêndio, que é as placas de saída, os extintores de incêndios necessários, conforme a prefeitura solicitar. Cada local tem um extintor necessário que precisa. E tem sobre a empresa que toma conta do transporte, né? No caso aqui em Betim é a Transbetim, para ver com relação a estacionamento na via do terreiro, né? Caso dias de sessões, se caso a sua via aí tiver alguma placa de proibição de estacionamento, né? Ou se não tiver, se caso precisar, dependendo de quantidade de pessoas que for frequentar, for necessitar a placa para ninguém parar na garagem de ninguém, dos seus vizinhos aí, para não ter problema, então tudo isso precisa também. Outro requisito obrigatório também que a prefeitura vai pedir é sobre o meio ambiente, né? O meio ambiente também é necessário para ver a utilização do solo, se vocês estão numa área de preservação ambiental, se utiliza algum produto químico, né, que possa estar aí trazendo uma negatividade sobre a natureza, sobre o solo, né, sobre o meio ambiente. E vigilância sanitária, às vezes também vão solicitar que vocês peçam sobre isso. Então tudo isso aí, gerando a inscrição municipal, vai ter uma série de requisitos de acordo com o que o seu município solicita. Então tem que ficar ter bastante atenção sobre isso aí. Por isso que é bom contatar um contador para que ele resolva tudo isso para vocês se livrarem dessa burocracia, né? Uma coisa importante para lembrar para vocês aí são sobre os direitos, né? Os benefícios nas taxas administrativas, nos impostos, né? Mais para frente a Franciele Leal ela vai vir trazer para vocês, né? Ela é uma profissional da área, ela é contadora, formada em ciências contábeis e administração. Ela vai estar trazendo um pouco para vocês sobre isso. Eu vou só deixar um pouco avisado para vocês, por enquanto, ter uma noção. Quando se faz o registro nesses órgãos públicos, né? Exceto o cartório, igual eu falei para vocês, o cartório ele necessita do pagamento dos serviços dele, eles são obrigatórios. Mas agora, com os órgãos públicos, Receita Federal, Prefeitura, né, o Estado, tudo isso que vocês necessitarem de estar registrando algum documento, vocês são isentos, né, são imunes, conforme a nossa Constituição, né, ela vem trazendo para a gente aí essa imunidade, essa isenção para órgãos religiosos. Então, o único gasto que vocês vão ter aí é com relação a honorários, né, de contador, de advogado, alguma pessoa que vai fazer esse serviço administrativo para vocês. Agora, tudo que for de órgão público, todo terreiro ele tem a imunidade desses impostos, né? Então, no caso da Receita Federal, para você solicitar um CNPJ, tem várias taxas lá que você tem que pagar. Então,
o órgão religioso ele tem essa imunidade, né, essa isenção desses impostos lá para solicitar. Na prefeitura, quando você requerer o alvará de funcionamento provisório e o alvará de funcionamento definitivo após, tem uma taxa administrativa que tem que ser paga para eles lá. O órgão religioso ele também é imune, né, é isento dessas taxas. Outra coisa importante também, que tem muitas pessoas que não sabem, tem muitas pessoas que têm terreiros dentro de casa, né, no seu quintal, ou às vezes funciona até dentro da sua própria residência, na sua residência, né? E às vezes essa residência tem um IPTU, né? Então, se você paga o IPTU, você tem direito ali da redução do seu IPTU naqueles metros quadrados que você utiliza o seu terreiro ali. Então, você deve procurar o órgão responsável da prefeitura da sua cidade, pedir a redução do IPTU conforme o que diz a Constituição, né? Sobre essa isenção. Então, você vai ter aquela parte onde você utiliza para o seu culto religioso reduzida sobre o valor do seu IPTU. Então, esse valor ele vai cair. E se às vezes você tiver o seu terreiro já pronto, não tiver moradia, você tem isenção total do IPTU ali. Outra situação também, né? Um imposto estadual que a gente tem aí. Tem muitos terreiros que utilizam de veículos, né, automotores para fazer os seus serviços, né? Para tiver de acordo ali para ser utilizado para serviços do órgão religioso. Então esses veículos que são comprados no nome do terreiro, né, ou que são transferidos para o nome do terreiro, vocês têm a imunidade total do IPVA. Então o IPVA, o Estado vai te dar essa imunidade para vocês também de acordo com a Constituição e a infraconstitucional, né, as normas infraconstitucionais, as normas do Estado. Tá bom? Então, futuramente, igual eu falei para vocês, né, nós vamos trazer aí profissionais adequados para essa área aí, né, ciências contábeis, para estar passando para vocês com relação a isso. Na próxima vez voltamos aí com mais um outro vídeo para estar passando para vocês a aula 3, né? Essa aula 3 nós vamos planejar aqui para ver o que vai ser feito e tá passando aí dando continuidade, tá bom? Desde já agradeço, né, a visualização de todos, né, o interesse de se aprender a andar corretamente, tanto no espiritual e também quanto também com as nossas obrigações aqui no nosso mundo, né, porque nós temos que ter essa dupla responsabilidade, né, porque o espiritual ele sempre anda junto à humanidade, né, então se deve andar de acordo com as normas da nossa terra e as normas espirituais, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, desejo um grande axé, né? Muita saúde para vocês aí com questão à nossa pandemia, nesse momento que a gente está passando, né? E que ficamos todos bens, tá bom? Um grande abraço, um grande axé para todo mundo. Até a próxima!